Meus caros amigos, peço desculpa se por acaso o som do vídeo não corresponder à vossa expectativa, porque na verdade estou num lugar improvisado. Também estou de férias, mas tendo em conta a grandeza dos acontecimentos ah, que estão a acontecer na Guiné-Bissau neste momento, não poderia ficar de fora. Por isso estou cá para falar convosco sobre assuntos do meu país. Há decisões, estamos a falar de decisões judiciais, que passam despercebidas, escondidas em linguagem técnica. E há decisões que, quando se apercebe o contexto em que foram tomadas, revelam um ato de coragem. O acórdão, o acórdão que vou analisar hoje neste vídeo pertence claramente à segunda categoria e vou explicar-vos exatamente porquê. Falamos do acórdão número 21/2026 do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, da sua Câmara Criminal, datado de 23 de julho de 2026. Ou seja, estamos a falar de um acórdão que foi produzido ontem. Trata-se de um recurso apresentado por 4 homens. Prestem atenção nestes nomes. Estamos a falar de Mário Midanassiga, Alexandre Patrão Indi, Domingos Inhanque e Daba Nawalna. Todos eles estavam em prisão preventiva desde 30 de abril deste ano, por decisão de um juiz de instrução criminal do Tribunal Militar, acusados de crimes ligados à alegada tentativa de golpe de Estado de outubro de 2025. O mesmo processo em que Domingos Simões Pereira também foi declarado suspeito. Antes de entrar na decisão em si, quero que percebam o que estes 4 homens alegaram no seu recurso, porque na verdade isto por si só já devia chocar qualquer pessoa que valoriza o Estado de Direito. Prestem bem atenção. Segundo consta do próprio acórdão, os arguidos afirmaram que, logo após a detenção, foram interrogados sob forte coação física e psicológica, incluindo tortura por equipamentos elétricos e ameaças de morte, como meio de obtenção de provas. Foram depois colocados num lugar sem condições humanas mínimas, transferidos para uma base aérea e mais tarde reconduzidos ao Ministério do Interior, onde permaneceram até a data do recurso. E há mais um outro detalhe super importante. O próprio acórdão confirma que os arguidos nunca foram ouvidos pelo Ministério Público na qualidade de arguidos antes de serem presentes ao juiz. O Ministério Público limitou-se a assumir as investigações feitas pela Comissão de Inquérito dos Militares, cujas provas, segundo o Tribunal, foram obtidas mediante tortura. E mais grave ainda, quando finalmente foram apresentados ao juiz de instrução, já estavam privados de liberdade há mais de 5 meses, sem mandado de detenção e muito além dos prazos máximos que a lei guineense permite para a prisão preventiva sem acusação. Se a memória não me falha, eles foram detidos em outubro de 2025. Já agora, se esta análise te ajuda a perceber a importância desta decisão, deixe o teu like, subscreva o canal, ative o sino de notificações e partilhe este vídeo com quem esteja interessado nos assuntos da Guiné-Bissau. Perante estes factos, o Supremo Tribunal de Justiça, através de 3 juízes conselheiros, prestem atenção nestes nomes. Estamos a falar de Aimadu Sawane, Pansão Nachare e Atila Freira, que tomou
tomaram uma decisão unânime e juridicamente muito bem fundamentada. O Tribunal Militar Superior nunca teve competência para julgar estes homens. Os juízes explicam com grande rigor técnico que a Constituição da República, no seu artigo 121, só permite tribunais militares para crimes essencialmente militares e que os crimes imputados a estes quatro arguidos, alteração do Estado de Direito e atentado contra o chefe de Estado, são crimes comuns previsto no Código Penal e não crimes essencialmente militares. E citam: para reforçar este entendimento, jurisprudência do próprio Supremo Tribunal, incluindo um acórdão anterior deste mesmo ano de fevereiro, que já tinha fixado exatamente esta orientação. Quero parar aqui e falar-vos sobre a coragem destes três juízes, porque é isso que, na verdade, considero merecer destaque especial neste vídeo. Estamos a falar de uma decisão que anula, de forma direta e sem rodeios, a atuação de um tribunal militar que está no centro de todo o aparelho repressivo que já documentamos ao longo de meses neste canal. Um tribunal militar que decretou a prisão preventiva do próprio engenheiro Domingos Simões Pereira. Um tribunal cujo juiz de instrução, Mamadou Imbalo, tem sido o rosto de praticamente todas as decisões judiciais mais controversas desta crise. Dizer por escrito, com fundamentação jurídica sólida, usar doutrina internacional e jurisprudência comparada que este tribunal atuou sem competência e que os seus atos são nulos num contexto em que a justiça guinense está sob pressão enorme política. Não é um gesto pequeno, é um ato de independência judicial que merece ser reconhecido, precisamente porque sabemos, por tudo o que já analisamos ao longo desta crise, como pode ser arriscado num ambiente destes contrariar o poder militar instalado na Guiné-Bissau. É realmente muito difícil. E há também uma coragem que precisa de ser destacada do lado dos próprios arguidos e da resistência que representam. Homens que, segundo alegam, foram torturados para produzir provas contra si próprios, que estiveram privados de liberdade, muito para além dos prazos legais, sem nunca terem sido formalmente ouvidos pelo Ministério Público, e que, ainda assim, através dos seus advogados Basílio Sanca, Armando Sumba, Augusto Nansambe, Agostinho Sanha e Wilkeia Simenati, continuaram a insistir tecnicamente no argumento da incompetência do Tribunal Militar até conseguirem que o Supremo Tribunal lhes desse razão. Isto é, no fundo, exatamente o mesmo tipo de persistência jurídica que já vos mostrei no outro vídeo, quando analisamos o despacho de julho que admitia um incidente de inconstitucionalidade, levantado precisamente por estes mesmos nomes, Alexandre Patrão Indi e Daba Nawalna, e que ordenava a sua remessa ao Supremo Tribunal de Justiça. O que estamos a ver agora com este acórdão é exatamente o desfecho daquele processo que já vos tinha mostrado em construção. E é aqui que chegamos à ligação mais importante de toda esta análise. E aqui eu peço a vossa atenção. O caso de Domingos Simões Pereira. Porque aqui o argumento jurídico que libertou, ou melhor, que retirou a competência do Tribunal Militar sobre estes quatro homens, é rigorosamente o mesmo argumento que a defesa de Simões Pereira tem repetido uma e outra vez desde que ele foi novamente preso a 10 de julho. Que um presidente da Assembleia Nacional Popular, um civil, um deputado da nação, não pode ser julgado por um tribunal militar por um crime
que não é essencialmente militar. Este acórdão de ontem não fala diretamente de Simões Pereira, mas cria um precedente jurídico dificilmente contornável para o seu próprio processo, exatamente pela mesma Câmara Criminal do mesmo Supremo Tribunal. E há ainda uma coincidência de datas que levanta uma pergunta muito legítima e que considero que precisa de ser feita publicamente, embora com o devido cuidado, porque não tenho uma confirmação documental de que exista uma ligação direta entre os dois factos. No mesmo dia em que este acórdão foi assinado, estamos a falar de 23 de julho, ontem, Domingos Simões Pereira deixou a segunda esquadra em missão rumo a Portugal por razões médicas e humanitárias, através de um despacho assinado pelo próprio juiz Mamadou Embalo. Exatamente o mesmo juiz cujas decisões o Supremo Tribunal acaba agora de desautorizar noutro processo, com base no mesmo argumento de incompetência do Tribunal Militar, que sustenta a defesa de Domingos Simões Pereira. A pergunta que isto levanta é simples, muito, mas muito simples, mas ao mesmo tempo incômoda. Por que é que, precisamente nas vésperas de o Supremo Tribunal de Justiça declarar, mais uma vez, que o Tribunal Militar carece de competência para julgar civis por crimes comuns, o mesmo juiz que decretou a prisão preventiva de Simões Pereira decide, com invulgar rapidez, autorizar a sua saída do país por razões médicas? Estranho. Se o processo de Simões Pereira corre, como já vimos, sob o mesmo enquadramento jurídico que este acórdão acaba de derrubar, é legítimo perguntar se este despacho de saída, tratado como um gesto humanitário, não terá sido também uma forma de retirar Simões Pereira do tabuleiro antes que uma decisão judicial semelhante viesse a atingir diretamente o seu processo e antes que ele tivesse de responder publicamente pela mesma nulidade que atingiu o processo destes 4 homens. Não tenho como confirmar esta hipótese com documentos, mas também não a posso ignorar. E acho que vocês, como público informado, têm o direito de a considerar. O que este acórdão nos ensina, no fundo, é que, mesmo dentro de um sistema judicial sob enorme pressão política, ainda existem juízes dispostos a aplicar a lei com rigor técnico. E ainda existem arguidos e advogados dispostos a insistir, processo após processo, até que a justiça lhes reconheça a razão. E isso, para quem acompanha esta crise há meses, como nós acompanhamos neste canal, é talvez o sinal mais importante de que a luta pela legalidade constitucional na Guiné-Bissau ainda não está de todo perdida. Acho que chegamos ao fim deste vídeo. Vou continuar a acompanhar de perto os desdobramentos deste acórdão e a forma como ele pode vir a influenciar o próprio processo do engenheiro Domingos Simões Pereira. Muito obrigado e até ao próximo.